A deficiência de vitaminas e minerais é uma realidade cada vez mais comum. A correria do dia a dia, a má alimentação e outros fatores podem levar a uma carência de nutrientes importantes para a saúde. A suplementação venosa surge como uma alternativa interessante para garantir uma absorção mais rápida e completa dos nutrientes. A soroterapia consiste na administração de vitaminas e minerais diretamente na corrente sanguínea, por meio de uma veia periférica ou central, o que pode levar os resultados mais rápidos e efetivos. A suplementação venosa é indicada em diversos casos, como em pacientes com deficiência de vitaminas e minerais comprovada. O uso indiscriminado de suplementos pode levar a efeitos colaterais indesejados e até mesmo prejudicar a saúde. Antes de iniciar qualquer tipo de suplementação, é importante buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. Saiba mais sobre o assunto agora no Bendita Hora. Aí, minha gente bonita, que assunto bom, né? Assunto importante para os tempos que a gente está vivendo. Nós precisamos repor as vitaminas. Olha, nós brasileiros, vou pegar a palavra que o príncipe falou logo no começo, nós estamos aprendendo, né, a nós usarmos os suplementos, vitamina para o nosso corpo, porque a gente tem algumas deficiências. Por isso nós achamos importante tratar esse assunto com você. E eu tenho a honra de ter aqui a doutora Letícia Lucas, que ela é nutróloga, jovem mulher, super capaz, e ela está aqui para hoje falar um pouco sobre essa reposição de vitaminas. Minha querida doutora Letícia, muito boa tarde, querida. Obrigada, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao programa Bendita Hora. É uma alegria ter aqui você, viu, querida? Obrigada. Muito bem. Doutora, olha só, então a gente está falando sobre esse assunto da reposição de vitaminas, né? Assim, acho que talvez uma fala sua. O que seria, em poucas palavras, essa reposição? Por que essa reposição, né, de vitaminas no nosso organismo? A reposição de vitaminas é feita em alguns períodos mais necessários. Por exemplo, vamos falar, crianças em período de crescimento demandam maior uso de vitaminas. Mulheres, quando estão na gestação, vão precisar de vitaminas também. Os idosos, eles têm uma absorção menor e por causa dessa absorção menor é necessário, em muitos casos, repor essas vitaminas. Entendi. Então a importância é por esses motivos, que o nosso corpo está sempre, digamos, em mutação, desde a infância, ele necessita, porque está em crescimento, depois numa fase de prevenir, a gestação, no caso da gestação, as mulheres também. A mulher, ela é muito, eu vou usar esse termo, castigada, né, na hora da gestação, porque muitos nutrientes ela perde por causa do bebê, não é isso, doutora? Na verdade, a mulher, o que acontece? Eu já falo para as mulheres que querem engravidar, então vamos falar em idade fértil, para elas usarem o ácido fólico. Então, usar 1 miligrama, porque a gente tem a formação do tubo neural. E essa formação do tubo neural, ele é formado no 28º dia. Então, muitas vezes, quando a mulher descobre que ela está grávida, já teve esse fechamento, então não dá para ela começar a usar. Então, já deve ser utilizado a partir do momento que ela já pensa em engravidar. Que interessante isso aí, né? Tá, doutora, agora sim, o ser humano e o brasileiro, como somos nós também, né? Nós temos o mau hábito de nos automedicar, ou até quando se fala de suplementação, a gente fala, eu ouvi falar que aquele suplemento ele é bom, aquele também é muito bom, que esse ajuda não sei o quê. E nós vamos comprando, nós não consultamos um médico, nenhuma médica, um nutrólogo no caso, que é muito importante, e já vamos ingerindo no nosso organismo. Isso é um erro, doutora? Totalmente. Porque você não sabe a quantidade correta que você vai precisar repor. Muitas vezes as pessoas, elas compram e elas não conseguem com essa dosagem suplementar tudo que é necessário. E uma coisa que eu vejo muito no meu consultório, por exemplo, é o uso da vitamina D. Então, pessoal, assim, a vitamina D é uma vitamina excelente, mas o pessoal fala assim, tem que usar muito, tem que usar muito. Então, começa a utilizar em doses altíssimas, sem nenhum acompanhamento. Sem nenhum acompanhamento, isso pode causar danos. Entendi. Olha aí, gente, tá vendo que super importante o que a nossa querida doutora Letícia está colocando? Nós temos um muito mau hábito, hein?
Então, olha só, vamos aproveitar, né, vamos dizer, essa mulher maravilhosa que vai estar explicando para mim e para você como repor as vitaminas sem danos no organismo, hein? Qual a diferença entre reposição de vitaminas e soroterapia? Doutora, e aí, tem uma diferença, doutora Letícia, em reposição de vitaminas e soroterapia? Na verdade, é um método de administração. A reposição de vitaminas, ela pode ser feita por via oral ou pode ser feita por forma injetável, que seria, entre aspas, a soroterapia. A diferença até da forma de escolha, a gente usa via oral para pessoas que não têm dificuldade de absorção, que não tenha nenhum tipo de intolerância. E na soroterapia, por exemplo, a absorção vai ser de 100%, então você não tem nenhum tipo de perda. E quando você passa por via oral, vai passar pelo trato gastrointestinal, não vai ser absorvido 100%. Então a gente tem essa diferença na forma. Isso é muito importante, né, doutora? Isso. Doutora, agora sim, o exame precisa ser feito, normalmente são exames de sangue que um médico como a senhora vai solicitar para uma pessoa que quer fazer uma reposição de vitaminas. Então, primeiramente, o que é? Tem exames específicos através do exame de sangue que o profissional, somente quem é médico, tem essa capacidade de saber, olha, o teu organismo, que é diferente do meu organismo, necessita, estou vendo que você está faltando essa vitamina X, Y, Z. Então, é o profissional que deve sugerir a quantidade e que tipos de vitamina, é isso mesmo, doutora? Isso. E aí a avaliação dos exames laboratoriais são feitos dependendo da demanda do paciente. Então, vamos supor, eu vou atender um atleta, então eu vou avaliar com o perfil, com o tipo de atividade que ele exerce. Uma pessoa idosa seria um outro perfil, uma criança é diferente, uma gestante, isso então depende bastante do que... E assim, voltando, a senhora deu o exemplo eu falo senhora porque ela é doutora, tá? É nutróloga, né? Ela é jovem, palmeirense igual o padre, ela tá de verde e branco, pronto, acabou. Doutora, é só pra gente ficar mais descontraído. Doutora, a vitamina D, que ela realmente ela é muito importante no organismo de todos nós. Nós somos um país tropical que tem bastante sol, mas a gente, não é todo mundo, ainda mais nas grandes cidades, que se toma sol todos os dias, nem um pouquinho. E quando se toma sol errado, não é? Isso é um hábito dos nós brasileiros. Então, quando vai ver, normalmente no exame de sangue, os médicos vão dizer, olha, você está com a sua vitamina D muito baixa. E ela realmente, ela interfere no nosso dia a dia, naquilo que pode futuramente nos ocasionar como doenças. Agora, qual seria a melhor medida da gente poder falar assim, qual é a quantidade que eu devo tomar de vitamina D? Porque tem aquela que você toma de uma semana, você toma uma só para uma semana inteira. Tem aquela que você tem que tomar todos os dias e tem aquela que você deve tomar eventualmente, eu não sei. Como que se deve você usar a vitamina D, doutora? Primeiramente, a vitamina D, a gente consegue 90% dela pela exposição solar. E essa exposição solar, eu falo sem o vidro, sem nada, uma exposição direta da pele. Então, por exemplo, você está lá dentro do teu carro com o vidro, você não está pegando ela, tem que ser uma exposição direta. 10% a gente consegue através da alimentação, e é uma alimentação que é muito difícil de se inserir no nosso dia a dia. Dia a dia, né? Por exemplo, a gente tem aí o óleo de fígado de bacalhau, salmão selvagem, cogumelos. Então, assim, são algumas coisas difíceis da gente inserir no nosso dia a dia. E a exposição solar, o que acontece? Você vê que a maioria das vezes a gente fica em escritórios, consultórios, a gente não pega tanto sol quanto a gente deveria. O ideal seria pelo menos aí uns 20 minutos por dia. Mas 20 minutos, claro. Eu vou fazer uma pergunta, parece ser não óbvia, mas ela é importante. Eu estou vestido assim, ó, com roupa... Tem que estar exposto. Tem que estar mais exposto. Por exemplo, Isso. uma camiseta, no caso o homem, camiseta, um shorts.
Isso, já tá com pelo menos os membros superiores, membros inferiores expostos. Tem que tá expostos ao sol. Isso, senão não adianta. Não adianta. Não adianta só colocar o rosto para fora e falar, tomei sol 10 minutos aqui, com a roupa todinha. Não. E aí seriam esses 20 minutos, o que eu aconselho, né? Antes das 10, quer dizer, depois, o horário de menor pico. Pico do calor do sol. Isso, porque assim, tem alguns casos que é melhor realmente a suplementação. Às vezes a pessoa ela tem melasma, pode piorar. Pessoas que já têm uma tendência maior a ter câncer de pele. Então, nesse caso, a gente prefere a suplementação. Sabemos que a falta de vitamina pode acarretar em algumas doenças. É verdade. E uma delas é a anemia. Como que se dá anemia, hein? Doutora, como é que essa anemia ela pode acontecer, hein? A falta de vitamina, é isso mesmo, doutora? Existe diversos tipos de anemia. O pessoal acha que geralmente é por causa de ferro, só por causa de ferro, mas existe anemia ferropriva, existe, por exemplo, anemia megaloblástica. Então, eu vou falar sobre a ferropriva, que é a deficiência de ferro, que é muito comum. E por que é a mais comum. É uma das mais comuns. Uma das mais comuns. E por que ocorre? Em criança, a gente precisa suplementar por causa do crescimento. Em gestantes, a gente tem que usar também. O ferro, ele pode ser perdido por alguns motivos. Vamos supor, na mulher, no período fértil, né, as mulheres em idade fértil, elas têm a menstruação. Muitas delas perdem muito pela menstruação. Então, em alguns casos, a gente precisa repor por causa de alguns problemas desse caso. Em pessoas idosas, a gente tem que olhar também, costumo solicitar endoscopia, colonoscopia, para ver se tem alguma coisa no trato gastrointestinal, tá? Algum tipo de sangramento. Pode ser também por causa de a ingestão ser muito baixa, então a pessoa não ingere corretamente, não come carne vermelha, não tem uma ingestão boa, então fica com essa deficiência. E tem a outra, que é a anemia megaloblástica, que pode ser por deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. E essa também acontece muito, tá? É uma que o pessoal não costuma comentar tanto. Gente, então aqui nós estamos assim... muito agradecidos pela doutora Letícia, que está aqui. Nosso tempo é tão curtinho, doutora, mas é muito importante as suas deixas, porque já sabe, antes de você começar a suplementar as vitaminas que o seu organismo, você acha que precisa, antes procura um nutrólogo ou uma nutróloga como a doutora Letícia. Não vai consumindo de uma vez, porque isso pode trazer complicação. Apesar de ser bom, mas o seu organismo é o médico que sabe o que a senhora pode ou não suplementar. Doutora. Muito obrigada. Muito obrigado. A senhora é uma simpatia. Vai voltar aqui no meu programa de novo? Sim, com certeza. Ótimo. Nós teremos mais doutora Letícia, hein? Já.